Tô gravando aqui, depois eu coloco a câmera, dá pra inserir direitinho. Então aqui, ó, é o lançamento da SpaceX. A SpaceX, ela é uma empresa que ela é particular, criada lá pelo Elon Ela é Musk, patrocinada pela NASA? de certa forma sim. Então o Hum. que que a SpaceX ela vem desenvolvendo? Ela vem desenvolvendo o lançamento de foguete e ela trabalha muito com o reaproveitamento do foguete, né? Então ele já havia feito alguns lançamentos no foguete Uhum. e esses lançamentos eram mais para poder enviar algum satélite, né? Enviar algum produto, enviar alguma coisa assim para o espaço. E esse Uhum. foi o primeiro lançamento da SpaceX que estava enviando astronautas, os astronautas da NASA. Então, Nossa. o interessante desse lançamento, a importância desse lançamento, é que é o primeiro lançamento ao espaço de uma empresa particular, em que você Ô, leva professor, astronautas. Fala. tem alguma empresa mais importante do que a NASA em foguetes? Tem as empresas, se eu não me engano, russas, são muito importantes também, as empresas chinesas. São várias empresas que trabalham em conjunto com elas. Ah, tá. Então aqui, ó, ele mostra, ó, o lançamento do foguete. Então, ó, aqui a gente tem Que legal. todo o lançamento. E o interessante é o que? No cantinho do vídeo ele mostra qual é a velocidade desse foguete, ó. Vai ele começar a marcar, só pra gente ter uma noção, ó. Repara aqui no cantinho, Uhum. ó. Aqui, ó. A gente tem ali, ó. Nós temos ali, exatamente, ó, 400 Ô, pro- quilômetros. Olha lá, 500 quilômetros. E repara Ô, que a professor, altitude, ó, ela tá aumentando. Fala. o foguete chega a passar um dos os carros mais rápidos do mundo, né? Muito mais. O carro mais rápido do mundo é 400 quilômetros por hora. Repara que o foguete já está 800, ó, já está o dobro Não da é velocidade. 440, não? Ah, por aí, 400 e pouco. Mas ele Então eu chega, sei que... repara que ele já está no dobro da velocidade. E aqui, ó, ele Tipo assim, mostra a ele tá em altitude, ó. 1.000 por hora e o carro mais Tio, rápido do mundo que eu conheço pega 440, então, tipo, É muito maior. muito maior lá, já está tio, o três que que vezes é mais rápido. Startup Lift Off? O quê? Tá escrito É embaixo. Startup, Life Off, Max Off, Meso. Ou seja, é como se fossem os estágios dele. Startup seria quando ele inicia. Life Off provavelmente deve ser algum motor que é desligado. Max Off deve ser Uhum. outro motor. Deve ser tipo etapas que eles têm que cumprir, entendeu? Se ele chegar a uma determinada altitude, ele vai liberar aquele combustível. Nossa, como é que a câmera tá Foguete tão conseguindo rápido, gravar? tipo, Tá tão alto Uma assim. coisa que eu tinha gostado nesse vídeo daí é que tem uma parte que a câmera tá fora da nave, aí aparece a tela lá embaixo, pequenininha. Aham, esse é outro vídeo, vou mostrar pra vocês também. Olha Ô, lá, professor, fala. Professor, Eles um colocaram uma foguete câmera tem aqui dentro do uma. foguete. Tipo assim, tem carro que não é uma velocidade final. Tipo assim, tem carro que pega 290, marcado certinho. O foguete tem Aham. alguma velocidade final? Você viu a velocidade dele aqui, ó? Ele chegou a mais de 300, ó, 400 mil quilômetros por hora. 44 mil quilômetros por hora. Ou seja, Cara, é quase 8 vezes mais rápido do que o carro. Não tem nem ô comparação professor, com o carro. tá, entendi. Qual foguete vai mais rápido? O mais leve, que é bem fácil ter velocidade, ou o mais pesado, que precisa de muita velocidade para decolar? Depende muito para onde ele vai alcançar. Se ele consegue sair da atmosfera, da estratosfera, ele vai chegar a uma velocidade muito maior. Então, Teve uma hora também no Fantástico que eles mostraram, né, os astronautas dentro do ó, foguete. tudo depende aquilo, ó. Aqui, ó, tem alguns vídeos que tá mostrando a Caramba. estrutura do lançamento do foguete. Então aqui, Ô ó, professor, fala. não tem aquele negócio que quando chega no espaço, o foguete solta aquele negócio? Eu esqueci o nome. Aham, ele vai soltar os componentes, ó. Eles são esses aqui, ó. Então, quando ele solta isso aí, deixa o foguete mais leve? Quando ele Deixa, solta com aquilo? certeza. Ah, tá. Então, ó, esse aqui é o lançamento de um foguete, ó.
Repara, tem ó, exatamente só o combustível. Ó. Esses caras são só combustível. A nave que vai chegar lá em cima é esse cara aqui em cima. Ó. É esse aqui que vai chegar lá em cima. Então, Caraca. ué. Então o que acontece? Pensa no seguinte. Pensa que você tem que correr uma maratona. Uma distância muito, muito longa. Ô, professor, Fala. então quer dizer que tem algumas partes do o foguete é grande, mas quer dizer então que ele tem algumas partes que é só combustível? Sim. Então, ó. Então, Tio, o Sente foguete o não é tão exemplo. grande Ó. assim, não? Pera aí, deixa eu explicar o exemplo. Então imagina o seguinte. Imagina que você tem que correr uma maratona. Certo? Correr uma distância muito grande. Você não pode parar. Que é o caso do combustível. Você não pode botar do foguete. Você não pode botar combustível no meio do caminho. Então, o que vai acontecer? Para você poder correr essa maratona, você vai precisar se alimentar, ou seja, ter energia para poder correr. Então, você vai lá, come e se alimenta para poder ter energia. Só que aí você tem um grande problema. Por quê? No momento que você comeu, se alimentou para ter energia, você ficou mais pesado. Então, se você ficou mais pesado, significa que você vai gastar mais energia para poder se mover. Certo? Ou seja, quanto mais você come, mais energia você tem para andar. Só que, por consequência, quanto mais você come, mais pesado você fica. Ou seja, mais energia você gasta para poder andar. Ô, professor, Ô, o que você disse que alguns compartimentos é só de combustível, tem Aham. alguma chance de, quando tá passando na atmosfera que é muito quente, explodir o combustível? Pode, claro, pode acontecer sim. Então, ó, professor, fala. tipo assim, vamos supor, eu tô no foguete, eu tô no espaço. Aí, vamos supor, a pessoa acaba dormindo dentro do foguete. A pessoa fica presa no espaço? Não, mas assim, ela. O foguete ele não vai. Ele é tudo automatizado. Então, é muito difícil disso acontecer, mas pode ocorrer sim. Ah, Professor, o tá. foguete tem volante? Eu acho que ele Boa deve pergunta. ter um manche, que é igual aquele de avião que o cara puxa para trás e para Hum. frente. Eu acho que deve ser assim. Eu não sei como que é. Uma boa pergunta. imagina se ao invés de a gente ter excursão pelo ônibus ou carro, Ó, a então gente repara tivesse aqui, ó, no excursão pelo foguete, foguete. ó, ele está gastando combustível, ó. No momento que ele gasta esse combustível, ó, para poder subir para ele, isso aqui é só combustível, ó. Ele já soltou, aquilo foi embora e agora ele está gastando o próximo Esse combustível. é um foguete de verdade ou é um. Esse aqui é só uma Só um. simulação, mas a Ah, ideia é tá. como se fosse um foguete de verdade. O foguete de verdade funciona assim. Qual é a grande diferença? Aquela parte que ele tinha soltado, essa parte aqui, ó, ela soltaria e ela cai geralmente ele costuma cair na água, no planeta Terra, Uhum. né? Cai na água para poder não atingir ninguém e tudo mais. Só que quando ele Mas cai, como é né, que eles vão saber que vai cair na água? porque ele vai cair de alguma forma. Então é mais fácil ele cair na água, que não tem ninguém, do que cair na terra e acertar uma pessoa, entendeu? Mas tem como saber mais ou menos onde Mas vai aí pode cair? acertar um barco que tenha pessoas. Sim, mas qual é a proporção entre pessoas na terra e pessoas no mar? É mais fácil ter gente na terra ou ter gente no mar? Na Na terra. Terra. Então, por isso que é mais fácil jogar ele no mar, né? Professor, mas onde cai essas peças é tipo restrito? Ele explode. Ele cai igual um meteoro. Ah, Ah, tá. tá. Ele não Bom, fica. mas aí vai Ele não poluir o fica mar e inteiro. matar os Ele. peixes. Não. Quando ele cai, o impacto é tão grande que ele explode, né? Então não tem um lugar restrito pra ele cair? Não, geralmente não. Aí Hum. ele vai, com certeza, poluir o lugar e matar os peixes. Pode ser, mas aí ele já é Ah, feito para não poluir o lugar, entendeu? Ele é feito só por para isso que ser a um gasolina acaba. destroço. Ainda bem Tipo, que a gasolina acaba lá no céu. então. Aí o que acontece? Os foguetes, essa parte aqui, ele era jogado fora. Porque quando ele cai na água, o impacto é tão grande que ele se deforma, né? E não vale Ô muito a... tio, quando acabar o combustível, como é que vai voltar depois? Então, vamos lá, calma. Vamos seguir a linha, gente. Vamos seguir a linha. Então, ó, quando
acaba aqui o combustível, esse cara vai cair, vai cair no mar e ele é destruído. Quando ele é destruído, é muito difícil você conseguir reaproveitar ele. Então, o que a SpaceX ela estava fazendo? Ela estava fazendo um sistema em que esse cara aqui que soltava, ele conseguia pousar sozinho. Ou seja, ele conseguia reaproveitar. Ó. Então aqui, ó, no lançamento, aqui, ó. Então aquela parte que a gente viu, que era que ele cairia no mar de qualquer jeito, a SpaceX ela está projetando sistemas em que aquele pedaço ele aterrissa. Então aqui a gente tem o mar, ó, e aquele foguete ali, ó, ele está aterrissando sozinho, ó. Olha que interessante. Só aquela parte onde tem combustível, ó. Então, no momento que ele consegue fazer esse sistema, ele consegue aproveitar o lançamento e ele só gasta o combustível. Então, o lançamento de foguete fica muito mais barato. Então, Professor, o combustível do foguete é muito caro? é muito caro. É o mesmo combustível geralmente de avião. É um combustível que ele tem que ter uma alta voltagem, uma alta queima. Porque assim, se você coloca um combustível comum, ele vai ter uma queima normal. Só que para você ter uma queima necessária para fazer o foguete subir, esse combustível tem que ser muito potente. Ou você vai gastar muito combustível. Como ali a gente viu que espaço é um negócio muito importante, então você tem que colocar um combustível que ele seja muito potente. Não pode ser qualquer combustível, tem que ser um combustível muito forte. Exatamente para poder ter o maior rendimento possível. Então, referentes ali, ó, a gente tem o lançamento do foguete, que eu mostrei ali para vocês. E aqui, ó, como que fica? Ele vai soltando cada uma dessas partes, ó, ele soltou mais uma parte, e cada uma deles, cada vez mais ele vai ficando mais leve, e ele vai subindo cada vez mais. Mas parece que o combustível acaba rápido. É, acaba bem rápido. Então, ó, quando ele começa a sair do espaço, ó, ele já está aqui, ó, no finalzinho, ó. Repara que ele já está no espaço, ó. O céu já ficou preto. Então, ó, ele vai ter exatamente esse combustível daqui para poder Ah, por viajar. isso que nos filmes vai Só- saindo algumas partes assim, né? É, ele vai Aí saindo. fica pequititinho. Isso aqui vai soltando e vai indo embora. Então, o que que acontece? Quando ele tem esse tipo de lançamento, como ali a gravidade ela é menor, ele não precisa gastar tanto combustível para poder viajar. Com pouco combustível, ele já consegue viajar. Então, por mais que ele tenha pouco combustível, ele consegue sair tranquilamente. Isso Ô, porque... professor, Fala. se eles gastam tanto combustível. Tem alguém atrapalhando o som. Vai, pode falar. Se eles gastam tanto combustível para subir, como que eles conseguem voltar se só Então, tem essa vamos lá, de pedacinha novo. aí? Vamos lá, é isso que eu estou falando. A gravidade, ela é o quê? É uma força que atrai os corpos. Então, a gravidade está sempre te puxando. Então, para você sair de uma força que está te puxando, pensa no cabo de guerra. Tem alguém te puxando no cabo de guerra. Para você sair dessa pessoa, ou seja, para você ganhar essa pessoa, vencer ela, você vai gastar muita energia. Então, para você ir para longe, você vai gastar energia. Mas se você quiser chegar perto dessa pessoa, você não gasta tanto. Por quê? Porque ela já está te puxando. Então, para voltar, você não vai gastar tanta energia quanto para sair. Entenderam? Entenderam? A própria gravidade já Sim. puxa a nave. Então ele vai ser atraído por ela. Por isso que você não gasta tanta energia na hora de voltar. Então, aqui a gente tem o vídeo. Esse vídeo aqui é o lançamento na estação espacial. O que que acontece? Os astronautas enviados, eles foram enviados para a estação espacial. E na estação espacial, ele mostra aqui, ó, o astronauta trabalhando ali na estação. Ó. Dá pra gente ver ali a Terra, né? Tio, Fala. no começo do filme A de Asta, o ator principal, ele tá aí nessa estação. Isso aí. Exatamente. Ele vai lá pra Lua para depois ir lá para Marte. Então, ó, olha que interessante.
Aqui, ó, repara que ele está usando aquele visor que é dourado, que eu havia falado para vocês. E repara que ele está fazendo alguma manutenção aqui fora da estação, ó. Olha lá, ó, ele está flutuando no espaço, ó. Olha lá, ó. Tem outra coisa voando ali embaixo, a Terra está lá, ó. Olha lá as nuvens e tudo mais, ó. Que legal. Aí mostra como funciona mais ou menos a estação, olha lá. Ó, a curvatura do planeta Terra. Né? Então a gente tem esse importante passo aí. E daí dá pra ver outros planetas? É Não, acho que muito fica longe muito para poder longe. ver. Muito, muito, muito longe. Então às vezes fica muito difícil de ver. Entendi. Então, ó, vamos para a nossa aula. Então, entrando aqui no 6º ano, nós temos, com relação às atividades de física, então vamos lá. No caso, na última aula eu não passei atividade, tudo bem? Vocês darem uma relaxada e tudo mais. Uhum. Entretanto, nós temos aí a atividade que é para amanhã, que foi passada há 15 dias, que é exatamente aquele livro Qual atividade? que era fazer a letra A, letra B e letra C. Ah, tá, eu já fiz já. Então, mas você Aquele enviou que tinha que colocar aqui, ó. Que viver que é esse? em que estado que ia Ah, eu já estar a entreguei. temperatura Então tá bom. ambiente. Só Fernanda, João Vitor e Sofia que me entregaram, por enquanto. O restante não me entregou as atividades. Ô tia, só pra avisar, tá escrito aí Alexandre Sinup, mas é o meu pai. Não, E o meu é o Anthony, mas ele também é batendo meio errado. tá, não, sem problema. Mas envia, tudo bem? O professor, Mas é eu aquela vou enviar atividade. já. Professor, é aquela atividade que não tem que fazer número 2 no número 3? Isso aí, ela mesma. Ah, É tá, só eu vou te número mandar um. agora. Então, envia lá porque, ó, no caso a gente precisa ter aí uma possível nota para o bimestre, algo do tipo. Então, o que eu estou fazendo? Em vez de eu estar passando uma prova para vocês, que eu imagino que deve ter alguns professores possivelmente talvez passem prova para vocês, eu estou preferindo passar atividades toda semana. Então, para que isso valha, eu preciso que vocês façam as atividades. Então, por exemplo, tem muita atividade, ó, que não foi entregue. Ó, por exemplo, ó, no dia 19 de maio, pouca gente fez as atividades. Ó, Júlia, Cuji, Caiano, a Júlia, Miguel, Arthur, Alexandre, ou seja, façam as atividades, entreguem, mesmo que a atividade já tenha passado o prazo, pode entregar ela sem problema. O importante é que vocês façam e entreguem no Professor, prazo. Fala. eu fui ver se eu não entreguei a atividade e tá lá que eu entreguei a atividade. Tá bom. Então, eu só tava olhando aqui outros. Mas sem problema, já entregou tranquilo. Mas quem não entregou, entregue as atividades. Exatamente para poder constar tudo aqui direitinho. Que aí, em vez de eu ter uma prova, né, pedir para eu fazer uma prova, possivelmente, eu consigo ter as notas desses trabalhos e aí ter uma nota para vocês. Então, estou evitando de passar uma prova exatamente por causa disso. Mas aí Ô, você professor, entendeu? mas Fala. se errou a atividade ganhando ponto? Não, tá valendo ponto. Não vai valer todos os pontos, mas vai valer uma boa quantidade de pontos. Né? A ideia é que vocês façam atividade, mas tem que fazer certo. Não é simplesmente pegar e fazer como se fosse qualquer dever, né? Botar qualquer resposta. Aí não vou contar. Por isso que ele tem que ser coerente a resposta, entendeu? Eu vou te mandar daqui a pouco. Então vamos lá. Ó. Na última aula a gente não teve atividade e tivemos atividade na penúltima aula, que é exatamente o dever que a gente estava vendo. E no caso, o que a gente estaria vendo? Nós estamos vendo a parte de temperatura, estados, mudanças de estados. Então, ó, nós vimos as mudanças de estados, vimos que a temperatura influencia na mudança de estado, certo? Vimos que a pressão também influencia, eu cheguei a falar um pouquinho da pressão, e é exatamente o que a gente vai ver hoje. Ou seja, o que significa essa pressão e como que ela vai influenciar nessa mudança de estado. Então vamos lá. Vou ligar aqui.
Então, nós vimos na última aula o que era a temperatura, certo? Ou seja, a temperatura ela está associada à agitação das moléculas. O que são moléculas? Tudo que a gente conhece nada mais é do que feito de moléculas, que são partículas muito pequenas. Então, por exemplo, se eu pegar qualquer objeto e dividir ele em vários pedacinhos, né? Por exemplo, eu pego um pedaço de madeira e eu corto esse pedaço de madeira, por exemplo, em vários pedacinhos, eu vou descobrir que ali tem várias moléculas. E essas moléculas são elas que vão dar propriedade para essa madeira, ou seja, que vai permitir com que eu possa olhar para ela, né? Olhar, por exemplo, para essa mesa que eu tenho aqui e identificar que ela é feita de madeira. Essa é a ideia. Então, a temperatura está associada exatamente a isso. Ou seja, a temperatura... O professor também vai contar, tipo, presença nas aulas? vou fazer lá a chamada no finalzinho da aula lá depois. Tudo bem? Ah, tá. Mas, tipo, nas notas, tipo, participou da aula, ganhou tal ponto. Professor, Podemos ver. Fala. professor, Pode. sabe naquele vídeo que você mandou? Eu Aham. não tô conseguindo entrar nele. Tá, eu vou dar uma olhada. Qual vídeo? Qual dos vídeos? É o da última tarefa que você mandou. Da última aula ou da última tarefa? Porque a última aula não teve tarefa. É exatamente qual? Esse aqui, ó, vamos lá. É exatamente esse que é para entregar amanhã? É esse vídeo aqui? Ou é referente ao que a gente teve aqui, ó, no dia 25 a 30 de maio? Qual dos dois? É 25 a 30 de maio. Interessante, vamos ver se ele carrega. Ó, parece estar funcionando. Talvez seja internet, alguma coisa. Olha lá. Parece estar rodando direitinho. A gente vai ter o quê? Ele vai sair desse aqui. Professor, fica escrito vídeo O ouro indisponível. que pode suportar isso ou tem outro material? Não, tá tudo aqui no vídeo. Ué, interessante. Tenta entrar depois de novo. Depois, quando terminar essa aula, você tenta. Porque ele tá funcionando aqui direitinho. Depois eu te mando o link, qualquer coisa. Qualquer coisa ele tá lá no site do... Só ir lá no YouTube. Se você não achar, só procurar aqui em playlist. Olha lá, sexto ano. Aí em playlist no sexto ano tem todos os vídeos do sexto ano. Tá vendo? Todos que a gente fez até então, eles vão estar aqui. Fala. Então, todas as atividades valem nota, né? Sim, todas as atividades valem nota. Sempre valeram. Professor, depois você pode ver depois qual que eu não mandei? Depois eu vejo lá. Mas por enquanto vamos continuar. Então, ó, vamos lá. Referentes ao que a gente estava vendo ali, ó. O que significa então a temperatura? A temperatura ela vai ser essa agitação das moléculas. Então, o que significa? Quanto aumento maior a temperatura, mais agitado vai ser essas moléculas. Ou seja, então, se a temperatura ela aumenta, as moléculas elas se agitam mais. Ou seja, um exemplo simples que a gente tem aqui
Tem uma animação que imagino que o professor Tiago já tenha passado para vocês, mas eu mostro para vocês mesmo assim. Pet colorado, né, professor? Aham. Lá mesmo, onde tem alguns exemplos sobre temperatura. Seria... Tio, volta ali rapidinho onde você estava escrevendo. Eu vou te mandar foto. Ah, tá. Relaxa que eu sempre mando foto. Fica tudo gravado com vídeo, com PDF, tudo documentado. Então, ó, o exemplo simples, ó. Essas aqui são as moléculas. Então, como se eu visse um cubo de gelo, e esse cubo de gelo, tudo que compõe eles não está exatamente parado. Está todo mundo se movimentando, ó, como está mostrando aqui no vídeo, ó, se movimentando um pouquinho, mas está. Conforme eu vou aumentando minha temperatura, ó, que é esse termômetro, ó, começa a aquecer, as moléculas vão começando a se mexer mais. Ó. Repara que elas estão se movimentando mais. Nisso que elas estão se movimentando mais, ó, a gente vê que a temperatura está aumentando. Ó. Vou botar aqui em graus Celsius, por exemplo. Ó. Eu estou aquecendo ali, ó. Ela está aumentando, aumentando. Nesse caso a gente está usando neônio, mas vamos usar a água, por exemplo. Então repara, cada bolinha dessa aqui, ó, cada conjuntinho desse é uma molécula de água. E conforme eu aumento essa molécula de água, a temperatura, ó, elas se agitam mais e mais. Então a temperatura está associada à agitação das moléculas. É essa a ideia. Então repara que para ele poder mudar de estado físico, está no estado sólido da minha água. Deixa eu botar aqui, ó, reiniciar. Água no estado sólido. Ó, a água, ela vai mudar de estado físico na temperatura de 0 graus Celsius. Como ele está a menos 127, ele vai estar no estado sólido. Como que eu sei que é o estado sólido? Repara que as moléculas estão tudo juntinhas. Ó. No momento que elas estão todas juntinhas, esse é o estado sólido. Então, ó, eu vou aquecendo, ó, menos 41 continua sólido. Chegou a menos 6, continua ainda sólido. Ó, chegou a 4 graus, ó, repara que agora ela já está se movimentando um pouquinho mais e ela já está um pouco mais livre. Ó. Então ela já vai estar o quê? No estado líquido. Ó. Vai estar nesse estado. Depois, o que acontece? Conforme ele vai aquecendo, a gente tem lá que a nossa temperatura de ebulição vai ocorrer exatamente quando? A exatos 100 graus Celsius. Ó, olhando ali a temperatura, pá, chegou a 100. Quando chegou a 100, ó, as moléculas aqui, ó, já começaram a voar. Ó. Ou seja, significa que eles já estão, ó, no estado, exatamente estado gasoso. Ó lá. A gente tem aqui, ó, uma possível interação do estado gasoso. Então, esse cara aqui é como se mostrasse lá a mudança de temperatura. Então, a temperatura ela vai estar literalmente associada a essa agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior a agitação delas. Então, vamos lá. Referentes ali à temperatura, ela vai estar associada à agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior a agitação delas. Outra coisa importante também é a pressão. E o que seria a pressão? A pressão ela nada mais é do que uma força que tenta manter ou Tio, Oi.
Abaixo de temperatura, na última folha que você escreveu, tá o quê? Abaixo de temperaturas ele vai exatamente diminuir, ele vai tender a congelar. O segundo parágrafozinho que você colocou é temperatura, embaixo o quê? Ah, aumenta a molécula se agita. Isso aí, lembra que eu tiro foto e mando para vocês, então não precisam copiar agora. A ideia é que vocês só prestem atenção. Então vamos lá, o que significa pressão? A pressão ela nada mais é do que uma força que vai manter as coisas unidas, ou uma força que é aplicada sobre uma área. Então, por exemplo, no momento que eu estou pressionando minha mão aqui, ó, uma com a outra, eu estou empurrando minha mão uma para a outra, estou criando uma pressão. Ou seja, quando eu crio uma pressão, eu faço com que as moléculas elas fiquem unidas. Por exemplo, aqui no experimento, a gente tem esse cara aqui, ó. Repara o quê? Que a pressão e a temperatura, elas são inversamente, elas são inversas. O que significa ser inversos? Significa que quando eu aumento a temperatura, as moléculas elas criam liberdade. Ou seja, elas ficam mais livres. Já no caso, quando eu tenho, por exemplo, uma pressão, quando eu aumento a pressão, significa que eu estou forçando as moléculas a ficarem juntas. Então aqui a gente tem, ó, um medidor de pressão e um medidor de temperatura. Então o que vai acontecer? Se eu aumento a temperatura, para a água, por exemplo, ó, eu estou aumentando minha temperatura, ó, ele chegou à escala de 1 grau Celsius. Ó. Chegou à escala de 1 grau Celsius, ele vai começar o quê? Virar líquido para minha água. Então ele já começa a ter uma mobilidade maior. Só que a ideia é o quê? Quanto maior a temperatura, mais livres eles vão estar. Mas se eu aumento a pressão, o que é aumentar a pressão? Digamos que eu impeço com que ele se mova. Por exemplo, se eu aumento muito a temperatura, esse cara ele vai ficar, vai ficar livre, solto. Olha lá, ó. Todos os gases ficaram soltos. Então, no momento que eu estou aumentando aqui a temperatura, eu estou fazendo o quê? Com que esse gás fique solto e ele está criando uma pressão. Ó. O que significa essa pressão? Ele está querendo, de qualquer forma, abrir aquilo, impulsionar para fora, abrir a porta. É isso que ele quer de qualquer forma, fazer. Então, a pressão nada mais é do que isso, ou seja, é uma forma de conter eles, fazer com que todos fiquem aprisionados. Se eu aumento a pressão, aqui ó, a gente tem um gráfico, e esse gráfico ele mostra onde ele vai estar. Ó. Esse cara ele está no gás, por exemplo, significa que ele é um gás. Quando eu aperto ele, ó, eu estou aumentando a pressão, e a temperatura está aumentando muito. Ó. Por quê? Porque eu estou fazendo com que todo mundo fique um coladinho com o outro. Ou seja, eu estou aumentando exatamente a pressão e a temperatura também aumentou. Porque agora eles estão interagindo muito mais. Né? A temperatura está associada também a essa interação. Quanto mais eles interagem, maior a temperatura. Tanto que interessante é o quê? Ó? Se eu diminuo a temperatura, olha o gelo aí. Eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer com que esse cara ele vire um líquido. Ô, professor, Fala. tem uma chance de as moléculas ficarem tão fortes de quebrar o vidro? Tem. Já viu, por exemplo, panela de pressão? Já. Panela de pressão é exatamente isso aqui. Estou cozinhando o alimento e eu não estou deixando esse gás escapar. Se você não tomar conta da panela de pressão, o que pode ocorrer com ela? Ela pode acabar explodindo. Então pode acontecer sim. Ó, eu estou diminuindo a temperatura e olha que a pressão também está diminuindo. Ó. Conforme eu diminuo a temperatura, as moléculas perdem um pouco dessa força. Mas se eu aumento a pressão, ó, olha lá, ó,
estourou. Porque a pressão foi tão grande que exatamente ele explodiu. Então, olha que interessante. Ó. Eu vou aumentar aqui a quantidade de moléculas. Por que eu estou aumentando a quantidade de moléculas? Quando eu aumento a quantidade de moléculas, eu vou ter mais gente para interagir. Então, repara que eu estou aumentando a interação desse cara. Estou aumentando a interação. Então, olhando aqui a temperatura, ó, eu vou ter que esse cara, por ele ter uma pressão muito alta, ó, ele já está interagindo muito mais. Ó. Então, ele vai estar aqui. Tio, Fala. O Wallace perguntou. O azul representa as moléculas. As moléculas de água, por exemplo, aqui, ó. Troquei pelas moléculas de água. Professor, o Wallace botou comentário no Sim. chat. Ah, diga. É isso aí. Ou seja, Wallace, exatamente o que acontece. Ó. A panela de pressão, ela funciona exatamente igual isso aqui, ó. Ô tio, Fala. como é que os cientistas vão descobrir isso se... Quer dizer, eles já descobriram. Mas como eles descobriram se não tem como ver as moléculas? Eles descobrem através das medições. Ou seja, Ah, através de um termômetro e através, por exemplo, desse medidor de pressão, ele consegue saber quantas moléculas tem. entendi. Entendeu? Através dessas coisas eles conseguem saber. Ó. Repara que ali, ó, eu coloquei uma quantidade tão grande de moléculas, ó, que agora todas viraram gás. Ó, se eu resfriar, ó, e tirar, por exemplo, a temperatura, ó, você vê que a temperatura ela vai diminuindo e por consequência, ó, ela já vai virando estado líquido. Ó. Repara que ela está virando estado líquido. Ó. Aí se eu aumento, por exemplo, a pressão, ó, um pouquinho, a temperatura tende a aumentar. Ó. Já aumentou. Aí o que eu tenho? Esse cara aqui, ó, esse pontinho, ele mostra, esse ponto vermelho, mostra exatamente aonde ele vai estar. Se eu diminuir a pressão, eu consigo fazer o quê? Com que ele vire um gás. Ou se eu aumento a pressão e mantenho a temperatura, eu faço com que ele vire um líquido, por exemplo. Ou seja, é exatamente como funciona a panela de pressão. Você tem uma pressão tão grande que faz o quê? Faz com que esse cara vire estado líquido. Então, por exemplo, como que funciona a panela de pressão? Na panela de pressão, você mantém ali a água ela vai ferver, só que a água vai ferver até 100 graus. Né? A partir de 100, ela já vira um gás. Só que aí o que acontece? Quando você bota uma panela de pressão, você vai impedir com que esse gás vá embora. Então ele vai ficar ali ocupando o espaço. Nisso que ele vai ficar ocupando o espaço, ele vai forçar a esse vapor ficar líquido. Né? Porque líquido ocupa menos espaço do que um gás. Então, como ele está forçando esse cara a ficar líquido, ele está fazendo o quê? Com que esse alimento seja cozinhado em um líquido. Então, esse líquido ele vai estar numa temperatura um pouquinho mais elevada, ou seja, vai estar lá uns 110 graus, 120 graus. Então, se antes na panela a gente tinha lá que o nosso feijão cozinhava a 100 graus, agora a gente vai ter o quê? Que o nosso feijão está cozinhando a uns 120 graus, 130, 110 graus. Ou seja, uma temperatura maior. Por cozinhar a uma temperatura maior, o alimento ele vai ficar pronto em um tempo menor. Então a função da panela de pressão é exatamente isso, ou seja, você aumenta a pressão, fazendo com que a água fique líquida, e nisso que a água fique líquida, o alimento ele vai cozinhar mais rápido. Pegaram a ideia? Sim. Então a pressão é exatamente isso. Ó. Quando eu vou encher, por exemplo, o pneu de uma bicicleta, eu estou aumentando a pressão, ou seja, eu estou colocando muito gás ali dentro, muitas moléculas ali dentro daquele pneu. Tanto que quando a pressão está baixa, né, aquele pneu está vazio, então ele está murcho. Mas quando a pressão está cheia, por exemplo, né, tem muita coisa ali, muita molécula ali dentro, a pressão está muito elevada. Então o pneu ele fica durinho. É exatamente essa relação
de pressão. Conseguiram entender? Alguma pergunta? Sim. Então, para a gente terminar então, o que eu vou pedir para vocês? Professor, Fala. qual o nome do aplicativo? Esse que eu mandei é FET Sim. Colorado. Aqui, ó. Vou botar aqui. Eu mando lá vou mandar lá no grupo para vocês, aqui ó, no 6º ano. Mando como atividade. Que aí eu boto o link, fica tudo gravado direitinho. Então, qual vai ser a nossa atividade? A atividade de casa, ela vai ser o quê? Eu quero que vocês façam um resumo. Você vai passar o dever de casa no Classroom? Então, esse é o dever de casa que eu vou passar agora. Ó, para Aí o Você seu vai vai passar colocar no Class. Classroom? Então, estou passando agora o dever para casa, para ser entregue aí em 15 dias. Então, Mas aí o seu vai postar essa atividade, dever que é pra casa pra fazer no Classroom? isso aí. Tá, ok. Então, o dever de casa de vocês é exatamente isso, ó, escrever sobre pressão e temperatura. O que eu quero que escreva? A definição de cada uma delas, ou seja, deixa eu botar aqui melhor. É pra fazer no caderno, tio? Aham, faz no caderno e depois manda foto lá pro Classroom. Tá. Aí, são essas perguntas aí que vai ter que fazer, né? Isso aí. Ou seja, vai escrever sobre pressão e temperatura e vai me responder o que significa pressão e o que significa temperatura. Para a gente ter aí uma noção um pouquinho melhor quando a gente começar a estudar na próxima aula. Vai ter mais perguntas? Só essa. Só responder essa pergunta. O que significa Ah, tá. pressão e o que significa temperatura. Bota aí uma quantidade de, sei lá, 3 linhas. Não precisa mais que isso não. Tudo bem, Arthur? 3 linhas aí para responder. Alguma pergunta, gente?